Pô, a tua amiga veio me pedir aula eventualmente, mas eu acho que ela não curtiu o meu preço, velho. Não, Que pena. eu não falei mais com ela, depois eu posso perguntar até. Um dia, se vocês quiserem, vocês podem ter aula juntos. E daí eu, assim, faço um pouco mais barato, né? Do que o preço de duas pessoas. Uhum, Se ela precisar de aula. beleza. Beleza. Calcule a taxa de variação da função h no ponto 1, segundo a direção do vetor. Aqui a gente está falando de derivada direcional, então, né? Uhum, Daí a gente já viu algumas vezes qual que é a equação da derivada direcional. Mas a gente relembra, até porque eu demorei bastante para decorar isso. Então eu entendo que, sei lá, tem alguma coisa nessa conta aí que faz as pessoas esquecerem. uhum, É mais ou menos assim, ó. C, né? A derivada direcional é um D. A gente tá falando de H, né? dH du igual ao gradiente do H no ponto que tu tá trabalhando, que tu quer trabalhar, produto escalar com o unitário. Esse aqui é um símbolo de deixar o vetor unitário, tá? uhum, Beleza, então o gradiente a gente fez, só que a gente tem que jogar esse gradiente num ponto específico. Porque o gradiente é uma função, ele te deu uns valores de x, y, tu pega esses valores de x, y e joga na função. boa. O vetor unitário, ele te deu um vetor ali no enunciado da questão. Esse. Tu verifica se ele é unitário, eu acredito que ele seja, ele é unitário. E é isso. Daí é só tu fazer o produto escalar depois. O produto Como escalar, que tu sabe, x verifica com se é x, y unitário? com y. Quê? Como que verifica se é unitário? É só tu ver o módulo, né? O unitário é módulo 1. Então tu pega o vetor aqui e vê se o módulo é 1. Como é que calcula módulo de vetor? Aquela conta com raiz quadrada lá. No- Coordenada ao quadrado, mais a outra coordenada ao quadrado. Tá bom? Uhum, Daí a hora que tu faz isso, tu vai ver que vai dar um meio mais um meio, né? Meio mais um meio é um. Raiz de um é um. Então o módulo é um mesmo. boa, beleza. Eu vi que era pelo. Bem, tô acostumado já, né? Mas é isso aí. Uhum, Quer fazer o teste, faz com a raiz ali. Beleza, cara, ó, aqui tu vai ter que fazer, tá? Tu vai pegar o gradiente que a gente acabou de achar, que são essas derivadas aqui, né? Essa em x uhum. e essa em y. Tu vai pegar e vai jogar o ponto que ele tá dando, que é um. No lugar do x e do y vai por um. E depois Vai ter o multiplica. vetor. Vai ter o vetor. Lembra que o gradiente é o vetor, né? Esse Uhum, vetor aqui. Aí vai dar uma coordenada x e uma y. Daí isso tu vai fazer produto escalar, lembra que é a multiplicação de x com x mais a multiplicação do y com y uhum. com esse vetor. É isso. Ah, tá. Só isso. Assim que resolve a derivada direcional. Entendi. Beleza. Quando terminar aí, me manda uma foto, tá? Tá, deixa eu ver. Hum, é, na primeiro ponto, aquele x ao quadrado menos y ao quadrado, se substituir o um nos dois, fica zero? Vai ficar zero ali em cima? Que vai ter que me dizer. Ué, não sei. Pra mim daria zero. O- Não, tu tem que saber. Um menos um é zero, né? Sim. Você não pode me E aí, fazer mais essas perguntas, cara. Vai chegar na prova, eu não vou estar lá pra te dizer isso. é, É verdade. zero, velho. Então é e elevado a zero. Daí Uhum. quanto é que é elevado a zero? Todo número elevado a zero é um. Hum, Show, boa. pronto.
Tá, boa. O meu deu aqui. É, Certo. Lembre-se que você ainda tem que fazer o produto escalar com o vetor, né? multiplicar? Isso, coordenada x com Sim, x, sim. Ah, não, coordenada y com y. eu fiz. Deu 2 elevado a raiz quadrada de 2 menos 2 elevado a raiz quadrada de 2 que dá zero. E isso deu zero. Deu zero. Deu zero, né? Verdade, dá zero essa conta. Então a taxa de variação nesse ponto é zero. Ela não varia nesse ponto. Boa. Que coisa esquisita, mas é o que tá rolando, né? Fazer o quê? Uhum, Talvez o gráfico desse bicho fosse uma espécie de reta nessa região. É, tem que ver. Mas a conta é o que deu aqui, né? Bateu zero também. uhum, Certinho. boa. Beleza, então é isso, ó. Tem que decorar essa equação. É. Gradiente, né? Falou de derivada numa direção, falou essas palavras, derivada, direção. Você lembra que você vai ter que fazer o gradiente da função, aplicar o ponto que ele está te dizendo e fazer produto escalar com o vetor que ele está te dizendo. Mas lembre-se de deixar esse vetor unitário. E para Boa. deixar um vetor unitário, é só tu pegar o vetor e dividir pelo Aham, módulo dele. Então, tu vai pegar o vetor e vai dividir pelo módulo dele. Só isso. É para obter o módulo eu te mostrei agora há pouco, né? Aquela raiz quadrada lá. entendi, entendi. Certo? Temos outra? Tem, vou mandar já. Ele. Hum, vamos ver. Tem a resolução também dessa, se precisar. Ah, essa Pra- é boa. Essa é boa porque eu lembro que tem um passo aqui que eu não lembrava como fazia. E a continuidade de f. Bem, essa função, ela não tem problema nenhum de continuidade em nenhum ponto, além do zero zero. Uhum, Posso jogar qualquer valor aqui, não vai ter problema, porque não tem raiz, não tem logaritmo. O problema é no zero zero, porque no zero zero vai dar zero embaixo, né? Daí pode ser que você tenha uma indeterminação, alguma coisa do gênero, uhum, certo? Então a gente tem que fazer o limite e descobrir aí qual que é o limite em zero zero, né? Porque a continuidade ela tem regras. Eu já falei dessas regras para ti, mas vou escrever de novo. Para uma função ser contínua num determinado ponto, a função deve ser definida no ponto, o limite deve existir nesse ponto, o valor da função definida e do limite devem ser os mesmos. É isso, são essas três regras. uhum. Basicamente é só a última aqui que vale. Para que seja os mesmos tem que existir, né? Então na prática é isso. Agora tem que fazer esse limite aqui. Vamos lá. Bem, a gente aprendeu que não adianta tentar fazer a coisa jogando número, né? Vai aparecer zero por zero. Então eu vou ter que descobrir Uhum. alguma coisa, fazer algo para resolver o limite. Eu te falei que se for para provar exatamente qual é o limite é muito complexo, muito complicado. Então a Sim, gente faz uma espécie de conta aproximada, que não dá exatamente a resposta, mas te dá uma indicação muito provável, boa. que é pegar uma função que passa no ponto que a gente está estudando, que no caso é o ponto zero zero. Uma função de y e x que passa nesse ponto. Existem infinitas. Então a primeira função que a gente vai testar é y igual a kx. Então onde tiver y eu vou por kx. E, por exemplo, se a gente estivesse estudando outro ponto, aí eu Teria que teria que pegar uma achar. função que passa no outro ponto.
Tá. Beleza. Então, o que vai rolar aqui? Temos que abrir esses caras. Então vai ficar x quadrado menos k ao quadrado x. A gente já fez essa conta, eu acho. Ou foi contra o aluno, não sei. Acho que foi contigo. X quadrado mais k quadrado x ao quadrado. Certo. Aqui, se tu jogar o zero, continua em determinação. Mas o que a gente vai fazer, então? Vai deixar o x quadrado em evidência em cima e embaixo. Então, agora que o x quadrado está em evidência, a gente sabe que pode cortar. E sobrou esse cara aqui. Então, o limite deu isso. 1 menos k ao quadrado sobre 1 mais k ao quadrado. Vamos ver se por outro caminho, que também passa no ponto 00, vai dar esse mesmo limite. Outro caminho que passa no ponto 00 é, por exemplo, y igual a kx quadrado. Uma parábola. Como é que eu sei que passa no ponto 00? Se eu jogar 0, no x, vai dar 0 no y, né? Então passa no ponto 00. Uhum. Agora, vou pegar isso aqui e no lugar do x eu vou por x quadrado, que foi a proposta que eu fiz. X quadrado menos k ao quadrado x à quarta. X quadrado mais k ao quadrado x à quarta também. Então, o que a gente faz aqui? Deixa em evidência o x quadrado de novo. Isso é suficiente para sair em determinação? Sim, não vai mais dar 0 sobre 0. Uhum. Quanto vai dar, será então? Né? A gente corta, corta. E se colocar 0 aqui e 0 aqui, que é o que o limite manda, a resposta dá 1. Né? Uhum. Então temos um problema, porque aqui não deu 1. Aqui deu 1 menos k quadrado. Sobre 1 mais k quadrado. E aqui deu 1. Então não deu a mesma resposta. Então, a princípio, o limite não existe. Uhum. Pelo menos. Bem, desculpa, a continuidade não existe. Ela não existe nesse ponto. Ok? Uhum. Porque não deu os mesmos valores. Até outra coisa que prova que de fato não é a terceira regra aqui, né? O valor da função definida e o limite devem ser os mesmos. A resposta está dando 0 aqui, ó, na definição. Uhum. E aqui deu 1, aqui deu outro número. Então também não é igual ao que ele definiu aqui na função definida no ponto. É 0, ele falou que é 0, mas as minhas respostas não deram 0. Então, todos os motivos possíveis para não ser contínua, tá bom? Tá bom. Boa. Então tá. A menos que eu esteja comendo muita bola, mas acho que não. Não, não, tá certo, tá certo. Deixa eu. Tá na resposta isso? Tá, eu posso mandar também. Se quiser. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver qual é o domínio desse negócio aqui, então. Jogar no Wolfram. Deixa eu ver aqui, vou mandar. É. Tudo maior que 0 aqui. Não aceito 0. X quadrado mais y quadrado maior que 0. Só o 0 não vale. Mas isso não significa que a função não existe também. Ah, essa foi a resposta do professor. Logo F não é contínua na origem. É, ele chegou na mesma resposta que eu, né, na prática. Uhum. Tá bom, se ele chegou eu também, faz muito sentido que seja a resposta certa. Então. Uhum. Boa. Agora, calcule as derivadas parciais. Ah, isso aí é contigo.
Derivar em x e derivar em y. Temos a regra do... Tu tem que tomar cuidado que tu tem uma divisão, né? Então tu tem que usar a regra do quociente. Eu Uhum. falei brevemente para ti sobre ela. É uma regra de derivada bem importante, que é... Vai, né? Mas deixa eu te mostrar aqui a regra. Não sei se tu lembra. Importante essa regra. Essa aqui, ó. Tá no WhatsApp. Bem, eu vou colocar aqui no Paint também. Vê aqui, ó. Que é o nosso caso, né? A gente tem uma divisão de funçõezinhas. Uhum. Tem uma função em cima e embaixo. E o que a gente faz? Derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Então é só tu fazer as derivadas separadamente e montar o quebra-cabeça, entendeu? Entendi. Eu lembrei agora. Pôr as peças nos seus devidos lugares, beleza. Quando fizer aí, me diz Uhum. como é que ficou. Beleza. Hum. Tá, já fiz. Certo. E aí? Qual deu a resposta? A de x ficou 2x vezes o x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembre-se de colocar esse cara todo dentro de um parênteses, tá? Uhum. Porque senão tu vai multiplicar só o primeiro, tem que multiplicar tudo que tá embaixo. Beleza. Aí, aí fica Menos. menos 2x também, vezes o x ao quadrado menos o y ao quadrado, que é o de cima. E aí Tudo dividido dentro do pelo parênteses, né? Também. isso. E aí dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Tudo. Perfeito, isso mesmo. Bem, essa é a derivada em x, né? Em Isso. y vai ficar uma coisa bem semelhante, só que no lugar do x, E onde tu derivou x, 2x. tu vai pôr o y. Isso. E o sinal de menos também, né? No primeiro. Porque tá Isso. menos y ao quadrado lá, né? Isso. Beleza. Então tá bom. Era só isso mesmo. Vamos ver a próxima aqui. Averigua a existência da derivada 00. A existência dela em 00. O que ele quer dizer com isso? Bem, eu tô pensando em algumas formas de fazer, mas se tu me mandar lá, eu posso ir mais direto ao ponto. Manda C aí, por favor.
Pode ser Manda o também. resto todo, na verdade, se puder. Beleza. Vou só anotar aqui. Ah, mandou aqui. Ah, ele fez pela definição. É um jeito. Tão fácil ele fazendo pela definição, assim. É. Bem, o que que acontece aqui? Me diz qual que foi a derivada que tu obteve quando tu fez em x? Em x foi 2x vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, em parênteses, menos 2x vezes x ao quadrado menos y ao quadrado, em parênteses, tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Certo. Então, bem, se tu simplificasse essas coisas, tu ia ver que apareceria o quê aqui? Cortaria os x's. O sinal é invertido, né? Mas aqui menos com menos ficaria mais. Então ficaria 2x. Não, 2 mais 2, 4, né? 4xy ao quadrado. 4xy ao quadrado. Dividido pelo carinha todo aqui. E daí, bem, é só uma forma simplificada da derivada que tu fez, né? Porque tá certo o que tu fez. Só que dá para simplificar. Uhum. Aqui fica mais claro que se a gente veja o que ele está pedindo a ser aqui, a existência em 0, 0, né? A Isso. existência em 0, 0 é um problema, porque vai dar 0 sobre 0 de novo. Dá uma indeterminação de novo, né? Então, o teu professor fez de um jeito, que é fazer a derivada pela definição no ponto, já. Ele poderia, por exemplo, ter feito o limite aqui. Né? Se ele fizesse o limite aqui, ele ia ver se existe a derivada ou não. Uhum. Mas vamos seguir da forma que o professor fez. Ele fez a derivada pela definição. Então, para fazer a derivada pela definição, a gente tem que pegar esse cara, saber que a derivada pela definição ela é o limite de h tendendo a zero de f de h 0 menos f de 0, 0, que é o ponto aqui que a gente está interessado, Uhum. dividido por h. Se não me engano é isso. Deixa eu só confirmar lá que o professor fez. É. Então, quem que é a função em 0, 0? Bem, aqui que está um ponto bem importante, né? Nós não estamos falando apenas disso na prática. É até errado eu pegar só isso. Uhum. Nós estamos falando na prática dessa função como um todo aqui. Essa função como um todo, apesar de ela não ter limite no zero, ela é definida no zero, no ponto 0, 0. Ela é zero, olha só. É o que está sendo dito aqui nessa linha, tá vendo? Uhum. Então, se um dia te perguntarem para essa função aqui, qual que é o valor dela no ponto 0, 0?
tu vai ter que dizer que é zero. Aí a pessoa vai perguntar, mas o limite não deu zero. Não deu, mas ela é definida em zero. Uhum. Agora, ela é contínua? Não, mas ela é definida. É definida, mas não tem limite, então ela não é contínua. Veja, ela pode ser definida, mas pode não ser contínua, entendeu? Uhum. O contrário não pode. Se ela é contínua, ela tem que ser definida. Então, Tá. por que eu estou falando tudo isso? Porque o enunciado disse que isso aqui é zero, então. Essa é a questão. Entendi. É o que tá aqui, pô. Então, sendo assim, a gente vai ter o limite aqui da função. A função, bem, o outro ponto é zero e a gente vai variar o x, né? Então vai ficar h quadrado sobre h quadrado, é isso? Menos zero dividido por h. Isso aqui vem da equação, né? Aqui eu simplesmente joguei o h no lugar do x, tá? Uhum. É isso que a gente faz. Para poder aplicar o limite de h tendendo a zero. Boa. E o y é definidamente zero. Daí o que vai acontecer por uma regra de fração básica aqui? Vai ficar h ao quadrado por h ao cubo. Que também é indeterminado. Mas se tu simplifica, vai ficar 1 sobre h. E agora não é mais 0 sobre 0. Agora isso aqui vai dar infinito. Né? E o ponto é esse. Não está indeterminado. A gente sabe qual é a resposta. A resposta é infinito. E se ela é infinito, então a gente tem que ela não é derivável ali. Porque quando dá infinito, ela não é contínua, né? Uhum. Então, a contínua não é derivável. Beleza. O que pede na próxima? A taxa de... indique justificando o maior conjunto onde f é diferenciável. Maior conjunto onde a função é diferenciável. O maior conjunto é o maior intervalo, ela quer dizer. Bem, eu acho que é basicamente tudo descobrir qual é o domínio da função. Né? Ou seja, os pontos onde não tem problema de continuidade. É isso. Tá. Então, isso aqui vai ser bem fácil para ti. Olha, essa é a função. Essa é a função. Qual é o único ponto aqui que tem algum problema? Quais são os únicos valores de x e y que quando eu coloco dá problema? Zero? Zero. X0, Y0, certo? Uhum. Certo. Então, em qualquer Boa. outro ponto, é contínua, é definida, vai ter derivada, vai ser tranquilo. Qualquer outro Entendi. ponto, menos no ponto 00. Então, por isso a Entendi. resposta aqui da D é tudo menos o zero. É isso. Porque se for zero, ela não é diferenciável? Exato. Como a gente acabou de provar, né? Aqui. Entendi. Então é por isso. Qual a taxa de variação máxima de f no ponto 1, 1? Taxa de variação máxima em 1, 1. Taxa de variação máxima. Tem que jogar 1 na derivada, né? Uhum. Não, mas é que taxa de variação máxima. O que ele quer com isso? Ele quer o vetor gradiente. Norma do vetor gradiente. Aqui bem, que tu sabe. Tu já fez as duas derivadas, então tu meio que já tem o gradiente, certo? Uhum. Porque o gradiente é a derivada em x, é o vetor derivada de x e derivada em y. Agora tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar e tu vai colocar 1 nessa tua derivada. No x e no y tu vai colocar 1. Tanto na derivada em x que tu fez, quanto na derivada em y, os valores de x e de y serão 1, tá bom? Uhum. Então, quando fizeres aí, me fala. Pô, velho, vou pegar um café, só um segundo. Vai lá, vai. Mas tu já tá no caminho. E daí, bem, depois ele pede para tu saber a variação máxima, né? Depois que tu achar essa derivada, então o que tu tem que fazer é o módulo do vetor. E o É. módulo do vetor eu já te ensinei hoje, hein? É fazer aquela raiz quadrada lá das Tá. coordenadas Então, ao o quadrado, né? módulo do vetor ele também pode ser dito como a variação máxima. Sim, do vetor gradiente tu pode dizer que sim. Tá.
Ah, Certo, e aí, mano, achou? sim, deu Oh, 1 menos legal. 1 e o módulo lá deu raiz de 2. Pronto, achou então. E a resposta é a mesma do. É a mesma. Legal. Beleza. Bem, manda outra aí, vai que dá tempo. Então, eu tô. Teve uma que a gente fez, mas. Ó, eu vou mandar para ver o que você acha. Porque toda prova tem uma parecida, que tem que fazer um desenho no gráfico. Aí eu vou te mandar. Ó, peraí.
Pronto. Vou mandar agora. Olha, eu vou mandar das 3 provas, tem sempre um exercício assim que são parecidas. Aí só para você olhar assim as 3, mas a gente pode resolver uma só, qualquer coisa. Tá bom. Que tem que fazer um desenho num gráfico. Que passou, que passou, vamos ver. Tem que fazer um desenho. Domínio da função. O que acontece? Veja que esse não é o gráfico da função. É o gráfico do domínio. Ah, tá. Por que isso? Deixa eu mostrar aqui para o senhor que eu estou olhando, né? Porque a gente tem uma função de 3 variáveis. Uma função de 3 variáveis, ela é um desenho 3D. Uhum. Né? Mas o problema não está pedindo para fazer o gráfico da função, ele está pedindo para representar o domínio graficamente. Agora, o que é o domínio? O domínio são os valores que você pode jogar na sua função. Ok? Uhum. Os valores aqui no caso, como a gente está falando de uma função de 3 variáveis, de x e de y. Existe uma combinação de valores de x e de y que você pode jogar. Né? Vamos olhar essa função de perto aqui. Ela é um ln. Uhum. Um ln que está na parte de baixo de uma fração, tá vendo? Tá. Então aqui tem algumas coisas óbvias. Que é o primeiro, não pode ter zero aqui, não pode ter zero dividindo o 1, né? Uhum. Então o que está aqui não pode ser igual a zero. Tá. Então o que está aqui tem que ser diferente de zero, ok? Uhum. Outra coisa que não acontece, que tem a ver com a característica da função ln, é que dentro do ln não pode ter números menores ou iguais a zero. Não pode, só pode número positivo. Ok? Ok. É uma característica do ln, não tem jeito. Tem a raiz, não pode número negativo. O ln não pode nenhum número menor que zero, ou seja, não pode o zero e os negativos. Uhum. Então eu preciso que isso aqui seja maior que zero. Ok? Fechou. Então, o que acontece, né? Isso aqui ser maior que zero, existe trocentas combinações, incluindo x e y negativos, não tem problema. Isso aqui é a equação de uma circunferência, então provavelmente tu vai ter algumas... Bem, é o fato, né? Tem uma circunferência aqui. Uhum. Isso aqui é a equação de uma circunferência. X quadrado mais y quadrado igual a r quadrado é uma circunferência de raio r centrada na origem. Mas aqui, o que a gente tem, né? A gente não pode ter que essa conta toda dê zero. Isso só acontece quando o que está dentro do ln é 1. Porque o ln de 1 que é zero. Ok? O Uhum. ln de 1 é zero. Como ln de 1 igual a zero, temos que esse cara aqui tem que ser diferente de 1 na prática. Ok? Ok. Bem, como eu te mostrei, e é um fato, né? Isso aqui é a equação de uma circunferência. Por isso que tu tem circunferências aqui. Ok? Uhum. Note que o que acontece, né? Como tem que ser maior que zero, qualquer circunferência é maior que zero. Né? Uhum. Qualquer circunferência que não seja um ponto aqui na origem é maior que zero. Então, essa circunferência também vale no domínio, essa. Tudo vale. Só não vale 1. Só não vale que esse negócio seja 1. Tá bom? E zero, claro. Não vale o ponto, por isso que o ponto está aberto aqui. Não vale que seja igual a zero, por Uhum. causa
Aqui eu esqueci do sinal de maior igual. Eu sou um jumento. E falando, eu não coloquei o sinal de maior igual. Não pode o zero, porque senão, né, isso aqui dá zero. Não pode. Ah, não, tá certo, eu fiz certo. Nossa. Meu eu de agora é mais burro que o meu eu de 3 minutos atrás. Isso aqui tem que ser maior que zero, então não pode o ponto. Né? Tem que ter alguma área, tem que ter alguma coisa. Mas também não pode o 1. Porque se tu tiver uma circunferência de raio 1, tu vai cair nesse caso aqui, ó. Que não pode. Que o cara vai dar zero e não pode dividir por zero. Então, em outras palavras, pode tudo, cara. Tudo. Só não pode essa desgracinha aqui, essa circunferênciazinha de raio 1, todos os pontos que estão nessa circunferência, e não vale o ponto da origem também. Bom? Entendi. Então é isso, meu velho. Note que, novamente, a gente fez só o desenho do domínio, não é tudo. Porque tudo seria um gráfico 3D. Beleza? Ah, tá. Beleza. Então tá bom, meu velho. É isso aí. Boa sorte aí. Não sei quando é a tua prova, mas precisando, tamo aí. Fechou.